Voltando para o nosso método de Runge-Kutta aqui, a gente vai falar agora sobre esse método um pouquinho mais, como é que se diz assim, um pouquinho mais formal, né? Com um formalismo matemático um pouquinho maior aí, tá legal? Então vamos lá, né? Então, o método Runge-Kutta de segunda ordem, que a gente pode escrever como sendo o RK, né? RK2, certo? Segunda ordem aí, a gente pode escrever ele da seguinte maneira, né? Então é um método que ele serve justamente para resolver esse tipo de equação, né? É uma equação que a minha função é o x e a minha variável é o t, e que essa derivada de x em relação ao t ela é igual a um funcional. O que é um funcional? É uma função de função, tá? É uma função que depende da função x e da variável t, tá? No nosso caso anterior, nós tínhamos que o nosso f de x e t era a função seno de t. Mas eu também mostrei no exemplo inicial lá, né, que dava a exponencial, que era a exponencial, a função analítica, né, o resultado, a solução analítica dessa equação era a função x, né? Então ela pode depender tanto do t, quanto do x e do t, tá legal? Então tanto faz aí a ordem que ela depende. O maior problema do método Runge-Kutta é que ele serve, nesse momento, para resolver equações apenas de primeira ordem, ou seja, que só apresenta uma derivada de primeira ordem na nossa função x, tá? Então vamos escrever aqui um método um pouquinho mais elaborado assim, né, para a gente ver como é que ele está funcionando. Então, vamos lá. Então a primeira coisa... Opa, tá falhando minha caneta aqui. Deixa eu voltar aqui, pera lá. Opa, falhou aqui, mas tudo bem. Vamos tentar. Eita, vamos lá. Aí, aqui já está funcionando. Vamos tentar voltar. Pronto, vamos lá. Então, pessoal, para a gente escrever com formalismo um pouquinho maior, eu vou escrever que o método Runge-Kutta ele funciona da seguinte maneira, né? O primeiro passo, que é o passo x de t mais ΔT sobre 2, ele é a própria função no ponto t, né? Então é um problema que eu preciso ter a condição inicial, tá? Para resolver numericamente, eu preciso ter o primeiro valor para dar o primeiro passo, tá? Mais ΔT sobre 2. Então a gente também precisa ter esse valor de ΔT, tá? Esse valor de ΔT é um valor que você pode escolher, tá legal? E aí vai depender muito da precisão que você quer trabalhar e do seu computador. Se tiver um computador muito bom, você pode colocar um ΔT bem pequeno que ele vai rodar bem rápido, tá legal? Depois a gente vai discutir tudo isso daí quando for montar o programa. E outra parte interessante aqui é que daí então aqui a nossa função é a função no x, a nossa função f, né, o funcional, é no ponto x e no ponto t, que são dados pelas condições iniciais. Aí agora o passo total, né, ou seja, escrevi errado aqui. Aqui é ΔT, né? Ele vai ser a própria função no ponto t, mais, olha lá, vamos lá, hein, pessoal, mais ΔT, só que agora, o que eu vou ter que usar, né? Eu usei esse passo intermediário para calcular a inclinação do ponto médio, né? Então, vou ter que colocar aqui, ó, x de t mais ΔT sobre 2, certo? Vírgula, t mais ΔT sobre 2, tá? Então, assim, ó, aqui eu usei um pouco vou até reescrever um pedacinho aqui, ó, né, pra evitar... Opa, pera lá que eu não sei como é que apaga aqui. Sou novo nessa... Aqui, tá, tem que usar a borracha. Ah lá, vou reescrever esse pedacinho aqui, pessoal, tá? Aqui eu vou escrever assim, ó, x de t, vírgula t, tá? Na física, a gente é muito preguiçoso, né? Diferente do pessoal da matemática. O pessoal da matemática, eles têm um rigor maior, né? Então, assim, por que eu falo isso? Porque vocês viram que antes eu tinha escrito assim, ó, só f de x e t, né? Mas isso daqui é a mesma coisa que f de x de t e t. É que quando eu já assumo direto aqui que x é uma função, eu deixo de ficar escrevendo a variável dela em t, porque já está meio que implícito, né? Mas quando eu uso a notação de baixo, que é necessário colocar em qual tempo t que eu estou calculando na minha função x, aí parece que a de cima fica faltando. Então, para deixar bem completa essa notação, eu vou colocar ela aqui em cima também, tá? Então, a ideia do método Runge-Kutta, como eu já tinha explicado na aula passada, é esse. Eu vou precisar de uma condição inicial, ou seja, eu vou precisar do tempo inicial e do valor da função nesse tempo inicial. Aí eu vou usar esse valor, né, para dar meio passo.
Meio passo significa só calcular metade da distância do novo valor de x. Aí eu vou usar esse novo valor de x para calcular a inclinação da reta tangente, né? Que é dada por essa função, por esse funcional f de x e t. E aí sim, com esse funcional de f de x t nesse novo ponto, é que eu vou dar o passo total, tá? Isso daqui, gente, reduz muito o erro da sua equação diferencial, tá? Então é um método fantástico, é um método muito bom, muito utilizado, né? E só que não é um método assim, como é que se diz, dos melhores. Existem melhores, como por exemplo, média Runge-Kutta de quarta ordem. E aí você vai calcular 4 inclinações, calcular uma média ponderada delas para daí sim dar o seu passo total. Só que aí já foge, eu acho que um pouco do escopo desse curso, né? Esse curso é mais para dar uma visão de como usar o computador, por exemplo, nesse momento, para resolver as equações diferenciais. Tá legal? Então, na próxima aula, pessoal, a gente vai resolver de verdade aquela equação que a gente propôs na aula passada, só que a gente vai resolver agora no computador. A gente vai ver como é que coloca todas essas informações no computador. Até já, pessoal!